E ontem, no Manhã Diversa, nós conversamos sobre segurança de dados e os perigos do mundo digital. Mas o que fazer se eu tiver, por exemplo, meus dados vazados? O que a lei diz sobre isso? É aí que entra a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD estabelece regras para empresas e organizações públicas ou privadas sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo multas e sanções no caso de descumprimento. Mas muitas vezes os cidadãos não conhecem seus direitos e não sabem como agir em caso de descumprimento da lei. Os dados pessoais são das pessoas naturais, então são os meus, de quem está assistindo aí. Então, quem é o titular desses dados? São as pessoas físicas, né? Cada um de nós, cada cidadão. Então, é referente a esse titular que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vem proteger, né? Os dados pessoais, as suas informações de CPF, identidade, profissão, os seus dados pessoais sensíveis. O que são esses, né? São aqueles referentes à sua origem étnica, sua religião, sua filiação partidária, por exemplo. O que a empresa tem que procurar ter? O seu sistema operacional ele tem que ser o mais atualizado possível. Por quê? Porque isso vai evitar você ter vulnerabilidades, erros de sistema, evitando possíveis invasões, né, ataques de terceiros mal intencionados. É muito importante você fazer uma cópia das suas informações, que é o famoso backup, principalmente de informações que são essenciais para a empresa. E por último, e não menos importante, você ter a informação disseminada aos seus colaboradores. Então, fazer um treinamento para que essas pessoas saibam o risco de se abrir um e-mail aleatório com um endereço eletrônico que você não conhece. Se tratando de pessoas físicas, o que é bom você fazer? Ter senhas mais complexas. Então, você coloca na sua senha letras, números, caracteres. Não colocar a mesma senha para todos os seus aplicativos, para o aplicativo do banco, porque isso também vai facilitar a ação de pessoas mal intencionadas. Você evitar utilizar dispositivos que você não conhece, né? Então você às vezes está numa casa de uma pessoa que você não conhece, vai e mexe no computador e abre um aplicativo de banco, é melhor evitar esse tipo de coisa, né? E principalmente tomar cuidado, mais uma vez, com esses e-mails que são suspeitos, mensagens às vezes no WhatsApp que aparecem oferecendo empréstimos bancários, oferecendo um dinheiro que você nunca ouviu falar, evitar clicar nesse tipo de link, conversar às vezes com essas pessoas que às vezes nem são pessoas, são robôs, né? Isso vai evitar aí possíveis invasões no seu dispositivo eletrônico. Existe uma autoridade nacional de proteção de dados. Essa autoridade nacional, apesar do nome, é um conselho, né, composto por vários diretores, vários conselheiros, que vão analisar o caso a caso para determinar qual que vai ser a sanção devida para aquela empresa. Então, as sanções variam de multa diária, de multa sobre o faturamento da empresa, de suspender o tratamento, de suspender a atividade da empresa, né, de realizar aquele tratamento. Então, vai depender muito do caso concreto. O titular dos dados pessoais, ele tem o direito de solicitar que os seus dados sejam excluídos do banco de dados da empresa, né? Além disso, o titular ele pode exigir que os seus dados sejam corrigidos, porque às vezes você entra em contato com a empresa e visualiza ali que os seus dados estão errados, às vezes estão desatualizados, então você consegue fazer esse tipo de solicitação também. Então, a gente tem que ter em mente que o titular dos dados pessoais é o dono daquelas informações. Então, por isso, ele tem realmente o poder ali sobre esses dados para pedir a exclusão, para pedir a retificação, né? Sempre vai caber ao titular e não à empresa. Tem muitas pessoas que não sabem que a empresa tem armazenado os seus dados, né? Então você pode entrar em contato com a empresa e pedir primeiro a confirmação disso. Eu tenho aí armazenado os meus dados pessoais, a empresa vai te confirmar e a partir dessa confirmação você pede a exclusão desses dados.
LGPD, ela prevê algumas sanções administrativas, né? Porque a intenção da lei é realmente, vamos dizer assim, ela quer ensinar as empresas a lidarem com os dados pessoais. Então, se numa situação, né, em que você vislumbra o descumprimento por parte da empresa, você pode informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela vai, com certeza, procurar aí a melhor solução para punir aquela empresa. Mas, de um modo pessoal, vamos supor que você teve algum tipo de prejuízo, seja financeiro, seja moral, porque dependendo da informação que é vazada, você pode sofrer um constrangimento. Você pode, então, com isso, né, procurar uma responsabilidade civil da empresa e, nisso, uma reparação indenizatória. Tudo aí a gente vai ter que analisar esse caso concreto para entender se realmente houve algum dano, né? Se você tem a comprovação desse dano, você com certeza vai ter uma indenização. O vazamento dos dados pessoais, ele vai te gerar um direito à indenização se você comprovar que houve um dano. Esse dano não precisa ser necessariamente um dano material. Então, é só quando eu perder dinheiro? Não necessariamente. Se você sofrer algum tipo de constrangimento, né, sofrer algum tipo de exclusão social, porque dependendo da informação isso pode acontecer, você pode buscar o seu direito na justiça por uma indenização civil. Para quem quiser saber mais, eu sugiro procurar a Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês conseguem acessar jogando aí no Google, né? É só entrar no site do Planalto, você consegue ter acesso à lei integral, porque às vezes a pessoa tem essa curiosidade, é uma lei bem tranquila de ler. E fora isso, quem quiser me procurar, tirar uma dúvida, pode me procurar no Instagram, @paulatvné, que eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês. Então é isso e é com vocês aí de volta, meninas. A gente acabou de saber aqui sobre a LGTB com a advogada Paula Tvné e ontem também tivemos aqui no estúdio o especialista em segurança da informação Bruno Zonovelli e você confere a entrevista completa no nosso canal do YouTube.